Bom dia. Quantos estão animados para aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor Jesus? Você está com seu coração aberto para crescer um pouco mais no conhecimento daquilo que o Senhor tem para nós? Aleluia! Deus é bom, Deus é bom. Você pode dizer, Deus é bom? Deus é bom. Irmãos, o que vamos conversar um pouco hoje é sobre a prosperidade bíblica. Amém? É importante nós como cristãos, é importante nós como filhos de Deus, saber o que o Senhor fala também a respeito de prosperidade, a respeito das nossas finanças, a respeito da nossa vida como um todo. Amém? Quero que você abra a Bíblia, por favor, no Salmo 112, no verso 1, 2 e 3. Salmo 112, 1, 2 e 3. A palavra diz assim: Aleluia! Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Os seus descendentes serão poderosos na terra. A geração dos justos será abençoada. Grande riqueza há na sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Então o texto está dizendo aqui, daquele que teme ao Senhor, falando que os seus descendentes serão poderosos na terra. Quantos querem seus descendentes poderosos na terra aqui? A palavra diz que grande riqueza há na sua casa. E essa palavra aqui no original está a falar realmente de riqueza de bens materiais. Precisamos entender isso. E é aqui que nós vamos ver o que o Senhor fala a respeito disso e trazer um equilíbrio para a nossa vida também. Porque afinal de contas, o que é prosperidade? Uma casa na praia, casa no campo, carro novo, uma bicicleta nova, um carro para cada componente da família. O que é prosperidade? Na verdade, Deus ele tem interesse na prosperidade do seu servo em todos os aspectos da nossa vida. Pode repetir isso? Todos os aspectos. A prosperidade. A prosperidade de Deus, ela é um fluir de dar e receber. Não é só de receber, também não é só de dar. E tem duas verdades acerca desse assunto. Uma, o Senhor quer nos prosperar. Amém? Você crê nisso? O Senhor, Ele quer nos prosperar. Mas existe um motivo. Ele nos abençoa para nós abençoarmos. Então aqui é onde nós vamos ver que mora o nosso coração. É onde está a nossa motivação. Precisamos entender que mentalidade de pobreza não vem de Deus. Nós não servimos a um Deus mesquinho, nós não servimos a um Deus que retém a sua bênção. Pelo contrário, nós servimos a um Deus que deu tudo, deu seu próprio Filho e nos dá em abundância. O fato é que a prosperidade, ela não pode ser medida por coisas concretas. Nós vamos ver isso na palavra. O mundo mede pelo saldo na conta, pelo ano do carro que a gente tem na garagem, pela quantidade de casa que nós temos. Só que eu quero te dizer que o que é prosperidade para mim pode não ser prosperidade para ti. Talvez a prosperidade de um vai ser trocar o seu carro, falando de bens materiais aqui, vai ser trocar seu carro por um carro zero. Prosperidade de outro talvez vai ser sair de uma bicicleta para o seu primeiro carro usado. É prosperidade. A prosperidade do Senhor nas nossas vidas, precisamos entender que ela envolve o nosso propósito aqui na terra. Envolve o nosso propósito. E olha que alegria. Independente de circunstância, independente do que temos, é uma posição que o próprio Senhor Deus concedeu para todo o seu filho. Uma posição de prosperidade conquistada por Jesus através da cruz. E essa posição ninguém pode te tirar. Essa posição você pode perder. Através de incredulidade, através de confissões erradas, você pode perder. Mas é uma confissão que o próprio Senhor te deu. Faz parte do teu propósito. E eu quero falar contigo aqui sobre
a vida de José. Gênesis 39, 1 a 3. Gênesis capítulo 39, 1 a 3. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão de guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Esse percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. Até aí tudo bem. Mas depois disso, houve aquele episódio onde a esposa de Potifar acusou José injustamente, e a história conta que José, por conta dessa acusação, foi acabar na prisão. Então, lá no mesmo capítulo 39, no verso 20, diz assim: mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. Enquanto José esteve na prisão, o Senhor estava com ele e o tratou com amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Por isso o carcereiro o encarregou de todos os que estavam na prisão, e José se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Presta atenção agora, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo que ele realizava. Isso quer dizer que José era próspero dentro de uma prisão? Sim, isso quer dizer que José ele era próspero numa prisão. A posição de José de prosperidade não mudou porque ele foi atirado numa prisão. Ele continuou próspero por quê? Porque o Senhor estava com ele. E é nisso que muitas vezes nós subestimamos as pessoas, porque a gente está vendo talvez uma situação que a pessoa está a passar naquele momento. Talvez a gente olhe e julgue as pessoas por casa, por bens, por roupas, e não está a ver o coração da pessoa. Não sabe o que Deus tem plantado lá dentro e o que essa pessoa tem de potencial para realizar diante do Senhor, com a força do Senhor. Nós precisamos ver as pessoas da forma que Deus nos vê, não julgar por aparência. Se fôssemos julgar José por aparência, ele era um prisioneiro que estava tirado lá no fundo da prisão, mas ele continuava próspero. Não devemos subestimar as pessoas pelo cenário que a gente está a perceber naquele momento. E a pergunta que eu quero te fazer, isso é muito importante para essa condição de prosperidade: como que você se enxerga? Essa posição que você recebeu do Senhor de prosperidade, ela foi dada, mas você precisa se enxergar nessa posição. Sabe que lá em Números 13:33 conta a história dos espias indo espiar a terra prometida. 10 deles, a Bíblia diz assim: nós não vamos poder entrar lá porque aos nossos olhos nós somos como gafanhotos. Veja que eles perderam na confissão já. Eles perderam na forma como eles se enxergavam. Aos nossos olhos nós somos como gafanhotos. Josué e Caleb não pensaram assim. Pelo contrário, Josué e Caleb falaram: nós é que vamos comer eles e devorar como se come um pão. Então os 10 espias que não entraram na terra prometida, que não receberam a bênção, que não receberam a promessa, eles não receberam porque eles se viam como gafanhotos. Aos nossos próprios olhos nós somos como gafanhotos. Talvez se eles tivessem dito: os gigantes nos veem como gafanhotos, é uma coisa, mas eu não posso me ver como um gafanhoto. Por eles se verem como gafanhotos, começou daí. Eles já perderam na forma que eles se viam. Eles se viam menores do que aquilo que o Senhor tinha dito e falado para eles. E é isso que eu quero te dizer, meu irmão: não importa a circunstância que tu está a viver, o Senhor é contigo. Amém? Você precisa se ver da forma como o Senhor te vê. Você precisa se enxergar da forma como a Bíblia diz que você é, com aquilo que a Bíblia diz que você tem, com aquilo que a Bíblia diz que você pode. Amém? Pela fé, então, nós somos capazes de receber aquilo que Deus tem para nós, e pela fé nós somos capazes de operar aquilo que Ele tem preparado para nós. O fato é que você é próspero pelo simples e grandioso motivo de estar em Cristo. Você é próspero por estar em Cristo, é uma posição que te foi dada, mas você precisa entender, deixar isso cair no coração, aceitar e crer nisso. Amém? Porque de fato a prosperidade vem de Deus.
Salmo 35, 27 diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz, que se alegra, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Prosperidade, aqui, nesse texto no hebraico, é a palavra que nós tanto falamos e tanto conhecemos, shalom. Shalom. Essa palavra aparece mais de 200 vezes na Bíblia e é uma saudação que é utilizada até hoje. Ela significa paz no sentido de ausência de guerra. E é interessante aqui, a gente precisa entender o propósito que tem nessas questões que nós estamos a falar aqui. E no hebraico, no grego, a gente precisa entender algumas coisas da raiz da palavra, porque tem muito significado nisso. A raiz da palavra shalom, ela são compostas para nós de 4 letras, para eles é o Shin Lamed Mem, que é o SH, o L e o M. Isso é a raiz da palavra. Raiz da palavra. Essa raiz dessa palavra aponta para algo que está completo. Agora algumas curiosidades assim. Jerusalém, que se fala Yerushalayim. Yerushalayim. Ir significa cidade, Shalayim tem a mesma raiz, SHLM, que significa completo, próspero, paz, saúde. Então, uma cidade de completude. O rei Salomão, da mesma forma, que o nome dele eu não sei pronunciar, tá? Mas é Shelomó. Shelomó tem a mesma raiz de Shalom, SHLM, a mesma raiz, que é de algo completo. Está vendo que está tudo ligado? Um reinado de prosperidade, um reinado que trouxe paz, o templo do Senhor em Jerusalém, porque essa realmente é a vontade que Deus tem para nós. E essa expressão moderna, nada quebrado, nada a faltar, nada fora do lugar, ela expressa realmente muito bem o que Shalom significa. Nada quebrado, nada a faltar e nada fora do lugar. O pastor Rick Renner, ele traz o ensinamento de que essa palavra significa prosperidade na alma. Prosperidade na alma. E de fato, esse é o plano original do Senhor. Prosperidade para os seus filhos. Então, quantos aqui já escutaram que passar por dificuldade é plano do Senhor para as nossas vidas? Quantas vezes escutamos isso, né? O Senhor está te mandando essa prova, é vontade de Deus que você padeça mesmo, que você tenha essa enfermidade, é vontade dEle que haja falta na sua casa, isso Ele está fazendo para te testar. Mas irmãos, nós somos guiados por aquilo que a palavra diz. E existe um plano original, plano original. Olha o que o Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Alguém deseja um final ruim aqui? A palavra do Senhor já diz. Agora olha isso, em Gênesis 1 a Bíblia conta sobre a criação, Deus criou o mundo, né? E imagina se no primeiro dia Deus criasse o homem, sem luz, no meio da terra, sem forma e vazia. Imagina se fosse antes de Deus criar as árvores, criar os frutos. O homem ia comer o quê? O homem estaria no meio de um lugar incompleto. Incompleto. A palavra shalom, prosperidade, nos traz o sentido de algo completo. Deus não jogou Adão num lugar incompleto, num lugar que não estava pronto. Pelo contrário, Ele preparou tudo para depois receber o homem, quando o local estava todo completo. E aqui nós aprendemos também um princípio que nós precisamos pegar pelo Espírito, que antes da necessidade vem a provisão do Senhor. Antes da necessidade vem a provisão do Senhor. Isso é fé, irmãos. Tem que crer para poder viver isso. Tem que crer. Se não crer, é incredulidade. Incredulidade é pecado. E de fato, se tu está em incredulidade nessa área, tu pode realmente cair em falta. E de fato, a pobreza ela é resultado do pecado. O ensinamento onde fala que a pobreza é vontade de Deus é um ensinamento incorreto. Não é. A vontade do Senhor é prosperidade, é completude. A vontade dele é que você possa viver o melhor
dessa terra, daquilo que ele tem projetado para a sua vida. O homem, ao pecar, ele perdeu acesso ao Éden. Foi nesse momento que entrou doença, miséria e morte. Antes era saúde, abundância e vida. Você pode repetir: saúde, abundância e vida. Mas com o pecado no Éden foi o contrário: doença, miséria e morte. No decorrer da história, então, por causa do pecado, é que veio a maldição da lei. Ela foi simplesmente expressa na lei, mas é algo que veio no pecado. Isso se encontra lá em Deuteronômio 28, e eu vou ler alguns versículos aqui para vocês. 28, a partir do verso 15, diz assim: Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir os seus mandamentos, os seus estatutos, então virão essas maldições sobre ti. Maldito serás tu na cidade e no campo. Maldito será o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e ao saíres. Os céus sobre a terra serão bronze e a terra debaixo de ti será ferro. Enfim, é uma lista imensa de maldição. Mas aqui algumas coisas importantes. Maldito será o teu cesto, onde guarda o alimento, onde guarda o pão. A amassadeira, onde tu produz o pão, vai ser maldito, não vai ter. Os teus céus sobre a terra serão de bronze, ou seja, não vai ter chuva. E a terra debaixo de ti será de ferro, ou seja, não vai ter plantio, não vai ter colheita. Não há prosperidade. Isso é por causa da maldição do pecado. Mas quantos sabem que nós somos libertos da maldição do pecado? Ah, você pode glorificar a Deus por isso. Nós somos libertos da maldição da lei. Nós somos libertos de fato. Gálatas 3,13 diz o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei. Deuteronômio 28, que acabamos de ler alguma coisa assim aqui. Quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então Cristo, ele nos redimiu dessa maldição. Mesmo entrando o pecado e existindo a maldição, Cristo nos tirou disso. Ele nos resgatou e nós fomos libertos desse império. Colossenses 1,13 diz assim: Ele, vou falar de Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Império aqui nesse sentido, ele tem o significado de um poder físico e mental, uma força que possui o exército, uma autoridade sobre a humanidade. Trevas é escuridão ou cegueira, e transportar é literalmente tirar de um lugar e colocar em outro. Então o texto está dizendo que ele nos tirou de um império de trevas e nos transportou para um reino de amor. Então, nesse ponto que Paulo está a escrever essa carta, é uma situação em que ele estava preso. O Império Romano tinha dominado e quem governava ali era Nero, e ele executava muitas pessoas, havia muita morte. Ele executou inclusive a mãe dele, o meio-irmão, ele tomava tudo à força. Paulo estava preso, os judeus dominados por Roma. Então, nesse contexto de prisão, que ele está falando sobre o que é império. E ele está dizendo, desse império, do império de trevas, nós fomos resgatados. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? O império, que é algo tomado por força, tomado pelo engano, assim como foi no Éden. O império apresenta outros deuses, tem muita morte, tem ambição, um derruba o outro, é governado por um tirano, regido por mentira, existe falta. É literalmente um mundo dominado pelo pecado. Nesse império, sim, existe falta. Nesse contexto que nós estávamos. Mas há uma boa notícia, irmãos. Nós fomos retirados desse império. E o Senhor nos transportou para um reino de abundância. O reino do Filho do seu amor. Falando em transportar, lembra no Antigo Testamento, quando o Senhor transportou, quando Moisés transportou o povo do Egito para a terra prometida? Aqui tem um ensinamento muito precioso. Nesse contexto, Moisés ele apareceu diante do faraó para pedir para libertar, deixar ir o povo de Deus, e o faraó por diversas vezes não deixou. No final, então, veio o grande finale, então, onde o Senhor disse que haveria a execução dos primogênitos.
Depois desse evento, então, o povo saiu. Então, antes disso acontecer, de haver a morte dos primogênitos, há uma instrução para o povo, que está lá em Êxodo 12, a partir do 7, que diz assim: peguem um pouco de sangue e passem nas laterais e nas vigas. Verso 12: naquela mesma noite passarei no Egito, matarei todos os primogênitos, tanto homens como os animais, executarei juízo sobre os seus deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Olha isso, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante, não vai haver morte. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Consegue entender aqui o povo de Deus que estava debaixo de um jugo? O Egito simboliza esse império de jugo, de falta, de escassez. É um império que se opõe ao reino de Deus. Mas aqueles que tinham sangue nos umbrais da porta seriam libertos desse sistema de opressão. Isso está apontando, meus irmãos, para o sangue de Jesus que nos livrou da morte. Esse sangue nos umbrais da porta, onde livrou o povo de Deus da morte, significa o sangue de Jesus que está sobre mim e você, o sacrifício do Senhor Jesus, que é a nossa Páscoa, e nos libertou para um lugar melhor. E sabe como que eles saíram do Egito? Olha o que diz o Salmo 105, 36, 37. Pode abrir aí, Salmo 105, 36 e 37. A Bíblia diz assim: feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Mas eles, o povo de Deus, os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Então o povo de Deus saiu da terra da opressão, saiu daquele jugo com riquezas e saúde. A nova linguagem de hoje diz que eles eram fortes e cheios de saúde. Então nós temos aqui uma situação do povo saindo de Egito, passando pelo deserto e indo para Canaã, para a terra prometida. Então eles estão no Egito, não suficiência, eles passam pelo deserto onde há suficiência, onde eles são supridos diariamente pelo maná, e eles vão para a terra prometida, onde há mais do que suficiência, onde há sobra, onde há abundância todos os dias. Então, isso aponta para a nossa aliança, para a aliança que nós estamos em Cristo. Abundância do céu sobre as nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Eles saíram do Egito cheios de riquezas e saúde. Eles saíram do Egito prósperos. Isso é sombra, irmão. O Velho Testamento é sombra do que nós estamos a viver na nova aliança hoje. Mesmo eles tendo um deserto pela frente, eles saíram de lá prósperos. Mesmo tendo um deserto pela frente. E o que é prosperidade? Na perspectiva dos homens da antiga aliança, prosperidade tinha essa coisa de conquistar a terra, de chegar na terra prometida. Isso era o sentido de prosperidade para o povo na antiga aliança. Mas no Novo Testamento a figura muda um pouco. No Novo Testamento, a ideia de prosperidade traz mais para uma ideia daquilo que é eterno, daquilo que Cristo fez por nós, da vida em abundância que temos. É algo que vai além do que é físico e do que é geográfico. Então nós temos a palavra de prosperidade na Nova Aliança, no Novo Testamento, que é a palavra grega que significa ter uma viagem rápida e bem sucedida, conduzir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar e ser bem sucedido. Isso é o que diz a referência Strong. Então, nós entendemos que prosperidade não é apenas falar sobre o que temos no bolso, mas é muito mais nisso, não é sobre algo isolado. O ensinamento bíblico sobre a vida de prosperidade é algo então onde existe um processo, um crescimento ligado com o nosso propósito. Tá a perceber isso? É bom demais. A Bíblia diz em 3 João 1:2, amado acima de tudo,
faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Assim como é próspera a tua alma, ou seja, o que é fora precisa ser assim como o que é dentro. O que está por fora precisa acompanhar o que está dentro. A prosperidade que nós temos do Senhor, ela vem de dentro, isso ninguém pode tirar. Lembra que nós falamos aqui no início, onde o pastor Rick Renner traz o significado de shalom como prosperidade e algo que é na alma? É isso, a prosperidade do cristão, ela inicia na alma. É a nova aliança que nos guia por um bom caminho, uma boa jornada, onde nós temos o nosso propósito com início, meio e fim. Amém? Nós temos então, isso vai abranger sucesso nos negócios, alegria nas relações familiares, prosperidade em qualquer tipo de aliança, transição que nós fizermos, debaixo da voz do Senhor, debaixo da palavra. Sendo assim, irmãos, prosperidade não é pecado. E aqui eu falo de prosperidade financeira também. Isso não é pecado. Eu quero te perguntar aqui, alguém quer ver o seu filho pobre? Alguém aqui quer ver o seu filho na pobreza, caminhando em falta, em miséria? Ou com tudo contadinho, lutando para pagar as contas do mês? Por que às vezes a gente pensa que Deus quer nos ver assim? No momento que a Bíblia diz, ora, se vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas, bons presentes aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Olha o que Ele tem para nós. O problema com a prosperidade, irmãos, é outro. O Senhor nos exorta em 1 Timóteo 6,17, falando assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Olha só, tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Ele está dando um conselho para os ricos, ele não está dizendo para os ricos ficarem pobres. Ele está dizendo aos ricos, não sejam orgulhosos e não coloquem a sua confiança nas riquezas. Precisa ter o coração alinhado. O coração alinhado, mas Rafael, é que o dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que a Bíblia diz? Não é isso. A palavra diz lá em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é quando o nosso coração está desalinhado com a palavra. Então, por causa desse texto, por causa do texto do jovem rico, muitas pessoas caem em desequilíbrio, né? E não entendem o que a palavra diz sobre prosperidade e acham que o crente tem que ser pobre. Aí aquela história, avô pobre, pai pobre, filho pobre, neto pobre, e assim vai ficando, por causa da história do jovem rico, porque da exortação ao rico, porque é difícil um rico entrar no céu, né? Aquele monte de texto que a gente sabe que é fora de contexto e traz um ensinamento errado. Da mesma forma, tem uma outra linha que diz que o crente tem que ter tudo, tem que ter o carro do ano, que crente tem roupa de marca, que isso é um outro extremo, é um outro extremo. Mas nós lemos hoje aqui que nós temos espírito de equilíbrio e moderação. Deus tem problema com isso? Não tem, Ele é o dono do ouro e da prata. A palavra nos diz em Deuteronômio que o próprio Deus nos dá sabedoria para adquirir riqueza. Então o Senhor não tem problema com isso. Nós aqui temos problema quando a gente coloca o nosso coração nisso. Nós não fomos chamados, irmãos, para viver em miséria, para viver em escassez, para viver com conta atrasada. Algo pontual, uma vez que outra, pode acontecer, às vezes acontece. Mas a gente ajusta as coisas para andar da forma como o Senhor preparou para nós. E aqui a gente precisa cuidar muito, irmãos, entre dar passo de fé e quebrar princípios. Irmãos, cuidado. Dar passo de fé na área financeira é uma coisa, quebrar princípios é outra diferente. Para você dar passos de fé na questão financeira, como para qualquer coisa, você precisa ter a voz do Senhor muito clara e forte dentro do seu coração, para saber que é Ele que está a falar com você e a mandar, porque se Ele falou, Ele se responsabiliza. Agora, se você agir como irresponsável, quebrando princípios e dizendo que é passo de fé, você vai dar errado, não vai dar certo. Existem princípios na palavra sobre essa parte. E de fato, irmãos, quando acontecem problemas,
nós temos um Deus que é a nossa provisão, Jeová Jireh. Ele faz o milagre acontecer. As leis naturais podem até se opor à nossa condição do momento, mas o Senhor, Ele age no sobrenatural nessa área também. Amém? E olha o que Jesus diz lá em Mateus 6. Por isso vos digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. Aí ele pergunta, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como cresceram os lírios do campo, não trabalhem nem tecem. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabem que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso, irmãos, é a nossa prosperidade, é o coração centrado no Senhor, buscando em primeiro lugar aquilo que Ele tem para nós, e aí nós temos a garantia de que tudo aquilo que nós precisamos, nós vamos receber do Pai. É o nosso Pai quem nos dá. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Romanos 8,32, Ele não vos dará todas as coisas? O Senhor, Ele está interessado em nos abençoar, e aqui nesse todas as coisas, irmãos, que nós precisamos também cuidar para não pecar. Lembrem que a nossa prosperidade está ligada ao nosso propósito. Eu estava pensando nisso em casa, eu estava pensando o seguinte, imagina o apóstolo Guto, chega num momento em que a gente tem tanta igreja Verbo da Vida, espalhada por aí, que ele precisa de um jato, 2 jatos, 3 jatos para a equipe, para poder atender o ministério. Deus teria problema com isso? Nós teríamos problema com isso? Não. Agora, se eu sou um missionário que estou trabalhando nos índios, eu vou precisar de um jato? Vou precisar de um bom barco. Isso é prosperidade, de acordo com o meu propósito. Então, precisamos cuidar a não sair a declarar coisas aí que não estão a andar segundo o nosso propósito, aquilo que Ele tem para nós. Precisamos estar alinhados com a palavra e com a vontade do Espírito Santo conosco. De fato, Jesus, Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, irmãos, isso é verdade. Mas é rico em todos os sentidos da nossa vida. Financeiro também? Também, irmãos. Também dentro dessa linha de prosperidade, onde há abundância e que nada falta? Sim, também. Nós temos ampla suficiência que vem do próprio Senhor. Filipenses 4,19 diz, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então é de acordo com o que está no céu, não é de acordo com as nossas riquezas. E olha o que o texto diz, isso eu aprendi, e isso caiu no meu coração como uma verdade. Ele supre todas as nossas necessidades, irmãos, não futilidades. Cuidado, as necessidades, não futilidades. Ele nos dá mais, nos dá, mas cuida do coração. Cuida do coração, coração alinhado. A palavra diz que esse Deus pode vos fazer abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Suficiência aqui nessa palavra no grego significa condição de vida ideal, olha isso, em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários. Olha isso, o que o Senhor tem para você. Irmão, você vai ser aquele que ajuda, amém? Aquele que ajuda. Então, nós precisamos entender que os recursos que nós temos faz parte de um quadro muito maior. A prosperidade de Jesus na Bíblia, ela não é medida pelo acúmulo de riquezas que ele tinha, não é medida porque ele morava num grande palácio, a palavra do Senhor não diz isso, mas a prosperidade de Jesus era movido por algo maior, a grande comissão, a alcançar as pessoas, e Jesus, ele não dependia das leis desse mundo, para ser próspero. A gente pode ver que ele multiplicou os pães, transformou água em vinho, ordenou pescas milagrosas, pagou o imposto tirando o dinheiro do peixe. Ah, Rafael, mas ele não tinha onde reclinar a sua cabeça.
Irmãos, dentro de um contexto bíblico, era também por causa do propósito que ele tinha, de andar por toda parte, fazendo bem, curando os enfermos e libertando os oprimidos, os cativos pelo diabo. É isso que esse texto quer dizer. Quando Jesus nasceu, a palavra diz que os magos vieram do Oriente e abriram seus tesouros para presentear Jesus com ouro, incenso e mirra, que eram coisas muito valiosas naquela época. A Bíblia diz que ele tinha um tesoureiro e uma bolsa em comum, tinha recurso para manter os discípulos e suas famílias. Lucas 8 mostra que ele era sustentado também por mulheres, e mulheres inclusive de posse, e uma delas era esposa do procurador de Herodes. Toda essa provisão na vida de Jesus possibilitava o quê? Ele fazer a vontade do Senhor. Podemos ser prósperos como Jesus era? Podemos? No entanto, a nossa motivação precisa ser a mesma que Jesus: alcançar o perdido, libertar aquele que está preso, curar o enfermo e levar as boas novas da salvação. Na economia do Senhor, irmãos, a prosperidade é um meio para um fim. Lembre disso. A grande comissão depende desses valores também. Depende dos recursos financeiros. Então a nossa prosperidade está envolvida, não pode ser só para nós, irmãos. Não é porque o Senhor começou a nos dar que nós vamos reter esse dinheiro só para nós. Na vida do crente, a prosperidade é investir em outro. A prosperidade do crente é também investir no reino de Deus, é fazer com que essa palavra seja conhecida. Nós não somos represa, irmãos, nós temos ouvido isso. Nós precisamos fluir nesse rio de Deus para a Europa, amém? Precisamos fluir, ser generosos, não reter aquilo que Ele nos deu. A lei da semeadura, irmãos, funciona, inclusive para essa área. A lei da semeadura é um princípio universal que funciona tanto no natural quanto no espiritual. Funciona em tudo, inclusive nessa área. Agora, porque eu vou semear e vou colher, eu vou barganhar com Deus por causa disso? Não. Eu vou ofertar porque Deus vai me dar lá na frente. Cuidado, coração. Cuidado, coração. O princípio funciona, mas o nosso coração não está nisso. Amém? Então, meus irmãos, eu quero dizer que a prosperidade, ela realmente não pode ser medida por valores concretos. Nós falamos disso. O que pode ser prosperidade para mim, pode não ser a prosperidade do Ricardo, que não é a prosperidade para a Mariana, que não é a prosperidade para o Murilo. Precisamos ver aquilo que estamos a viver naquele momento, de acordo com o propósito de Deus, com o nosso chamado específico, e lembrar que independente de como estivermos, é uma posição de prosperidade que nós recebemos por estarmos em Cristo. Lembra de José, é um bom exemplo. Ele era próspero quando era mordomo, próspero quando era escravo, próspero quando estava preso e próspero quando era governador. Quando ele foi governador, então, ele já tinha então bastante influência, poder, usufruía de muita coisa boa, mas ele não era próspero só quando era governador. A Bíblia mostra que ele era próspero lá quando ele foi vendido, que ele chegou para ser preso. Ele era próximo muito antes disso. Mas tem dois segredos aqui, que a Bíblia fala e nós lemos lá em Gênesis 39. Irmãos, precisa ter a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus era com José. Precisa ter a presença de Deus, e a presença do Senhor habita dentro de você hoje. E precisa realizar algo. A Bíblia diz que o Senhor fazia prosperar tudo que José realizava. Então José fazia alguma coisa, e a parte do Senhor era fazer prosperar. Então, irmãos, a gente está a falar aqui que a prosperidade está ligada ao nosso propósito, que prosperidade não é só dinheiro, e não é só dinheiro, é em todas as áreas da nossa vida. Shalom traz essa ideia realmente de paz, de saúde, de estarmos completos, de nada faltando. E algumas dicas para a gente viver de acordo com essa prosperidade do Senhor. Pequenos hábitos, irmãos. Lembra que o Senhor colocou o caos em ordem antes de lançar o homem no Éden.
Irmãos, tem pequenas coisas que nós temos hábitos, e isso eu converso muito com a minha esposa em casa, e às vezes converso com o Ricardo também. Os hábitos que a gente tem, que precisam ser condizentes com a prosperidade que nós temos em Cristo. Por exemplo, arrumar uma cama de manhã cedo. Levantar e arrumar a cama. Eu já vi reportagens e estudo que os homens mais ricos do planeta, do mundo, eles tinham um hábito em comum, que era arrumar a cama quando acordava. Olha só. Mas isso é um pequeno princípio de não deixar a sua cama desorganizada para arrumar depois. Princípio. Tem dias que a gente sabe que a rotina sai do controle? Tem, irmãos. Mas eu quero dizer do nosso costume. Outra coisa, isso é uma coisa minha, tá? Mas eu deixo a dica aqui. Irmãos, ir dormir com a casa organizada. Ir dormir com a cozinha limpa. Com os lixos tirados. Porque, irmão, acordar no outro dia com a coisa do outro dia por fazer ainda, a gente deixou coisa para trás, tu já começa o dia atrasado. Porque daí tu já tem que limpar um negócio que tu comeu, que tu sujou ontem. Ontem já foi. Então, um princípio que a gente tem, vai dormir, arruma a cozinha, limpa tudo, guarda a louça, tira os lixos, amanhã é um novo dia. É outra coisa. A forma como a gente se apresenta, as nossas roupas, o nosso carro, irmão. Sei que às vezes não dá tempo de lavar o carro, e eu estou devendo essa, porque eu nunca tenho moeda no bolso para aspirar o carro, né? Ontem eu fui fazer um saque para comprar uma coisa só para ter moeda no bolso para conseguir aspirar o carro, porque levantamento? Desculpa, irmãos, levantar o dinheiro. Então, porque no aspirador eu já vi que não aceita multibanco, né? Tem que ter a moeda. Eu nunca tenho moeda, então não aspiro o carro. Então ontem eu fui pegar a moeda para poder aspirar o carro. Irmãos, eu viajei. Eu fiz parte de um ministério itinerante por 23 anos e nós viajamos muito. E eu fiquei hospedado em muitas casas. Eu fiquei hospedado em casas de pessoas muito ricas financeiramente, onde a casa era um caos, a família era um caos, a gente via desobediência nos filhos, e a gente via as pessoas até a tratar de qualquer modo os outros. E eu já fiquei em casa muito simples, irmão, mas que tu entrava e tinha aquele cheiro de excelência, o cheiro de limpeza, aquela roupa bem esticada, aquela comida que eles serviam com amor para nós, e a gente via prosperidade naquela casa, mesmo não tendo 3, 4 quartos, 2 suítes, não tendo piscina e sendo uma casinha de madeira muito simples, mas a gente via a prosperidade do Senhor lá dentro. Porque prosperidade, irmãos, é em tudo. Irmãos, para ser prósperos, nós temos que ser trabalhadores. Não podemos ser preguiçosos, irmãos. Tem que acordar cedo, tem que trabalhar muito. Isso é princípio do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 10:4, que trabalha com mão remissa. Isso significa relaxado, negligente. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer. Para ser prósperos, nós temos, irmãos, que ser generosos. Sabe ofertar sem anunciar? Ofertar sem anunciar. O Senhor sabe, não desperdiçar. Lembra de Shalom, senso de organização? Não deixar o que é importante para depois, organizar as coisas na hora. Isso, irmão, essas pequenas coisas que a gente tem no nosso cotidiano, refletem outras coisas espirituais também. Isso vai acabar na nossa diligência com o nosso tempo de devocional, a nossa diligência no tempo de oração, a nossa diligência na leitura da palavra, a nossa diligência em ler bons livros. Isso é prosperidade. Organizar também as pequenas coisas do nosso dia e ter prioridade pelo tempo com o Senhor também. Irmão, no momento que a gente acumula bagunça dentro de casa, pode ter certeza que a gente acumula bagunça em outras áreas da nossa vida também. E isso não tem a ver com prosperidade. Organização, limpeza, higiene faz parte da nossa prosperidade. Preguiça e desorganização não dá. Olha o que o texto diz em Provérbios 30:31. Passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem falto de entendimento. Tudo estava cheio de espinho
e a sua superfície era coberta de urtigas, e o seu muro de pedra estava em ruínas. Uma pessoa preguiçosa que não tirava as urtigas, não tirava espinho, não arrumava o muro. Olha isso não é o que o Senhor tem para nós. Uma outra coisa importante que nós precisamos ter, irmãos, para entrar nesse ciclo de prosperidade do Senhor, é ser humildes também. A palavra diz no tocante a dar e receber. Muitas vezes, irmãos, nós temos facilidade em dar, mas a gente não tem facilidade em receber. Por que estão a me dar isso? Acha que eu não posso comprar? Sabe aquele orgulho lá dentro? Às vezes chega uma pessoa inspirada por Deus para nos dar um presente, e eu recebi muita coisa aqui. Deus é bom, obrigado ao Senhor e a todos que nos ofertaram também, que nos abençoaram muito, mas eu podia ter uma posição de orgulho. Não, eu não quero esses lençóis, pode deixar que eu compro o meu. A palavra diz no tocante a dar e a receber. A gente precisa saber ser humilde também para receber. Faz parte do ciclo do Senhor, do ciclo de prosperidade do que o Senhor tem para nós. É o fluxo divino, dar e receber. Cuidado com o que você doa também. Doar um sapato porque você comprou um novo é uma coisa, agora doar um sapato porque ele está furado e não serve mais para você, é outra coisa. Aquilo que não serve para você, não serve para o teu próximo também. Então nós temos que dar coisas boas quando as pessoas precisam, e por muitas vezes, se nós tivermos condições, eu vou além, ir lá e comprar um novo. Ofertar sem anunciar. Cuida, irmão, de acumular coisa velha em casa. Meu Deus, esse é outro princípio. Se a gente está com o velho, não abre espaço para o novo não chega. Irmãos, eu passei por nos nossos quase 20 anos de casamento, a gente ganhou uma forma de noivado. Pensa, lá em 2005, ganhamos uma forma. E essa forma nos acompanhou até vir para cá. Agora nos acompanhou porque era excelente a forma? Não, gente, acompanhou porque a gente não botava fora. A forma grudava tanto, e eu dizia para a Sofia, hoje eu vou botar fora. Aí ela dizia, tu só bota fora se tu comprar uma nova. Aí eu, não, primeiro a gente bota fora, depois compra nova. Ela, não, primeiro tu compra, depois a gente bota fora. O que aconteceu? Eu nunca botei a forma fora e nunca comprei a forma nova. Nós ficamos 20 anos, muitos dos anos com a forma grudando, e eu sei que é porque eu não botei a forma fora, porque se eu tivesse colocado a forma fora, pode ter certeza que no outro dia eu ia ter uma forma nova. Mas eu ficava com aquilo dentro de casa, a forma velha, e não botava fora. Aí na hora de vir para Portugal, a gente riu. Essa não vai para mala, cara. Essa vai ficar. É um tempo de tudo novo, são pequenas coisas dentro da nossa casa, irmãos. Nós somos prósperos, a gente não precisa ficar com coisa velha. Que é velha que está quebrado, bota fora, que o Senhor tem coisa nova para nós, amém? Ele tem aí ampla suficiência em tudo. Ampla suficiência, irmãos, não é contadinho. Não é contadinho. Olha Jesus, a Bíblia diz que era tanto peixe que a rede começou a se romper. Quando ele transformou a água em vinho, era em abundância. Cada lugar onde estava depositado o vinho, ali eram 6 talhas de vinho, que equivaliam aproximadamente 700 litros de vinho, mais ou menos. Isso já para o final, já era além do que precisava, não precisava tudo isso. Na pesca da moeda do peixe, não bastava Jesus pagar o próprio imposto, ele pagou de Pedro também. E aqui eu quero declarar sobre a tua vida que não vai bastar você pagar a sua mensalidade na Escola Verbo da Vida, você vai pagar de outros também. Eu quero pagar de outros também. Na multiplicação dos peixes, dos 5 pães e 2 peixes, não bastou alimentar só toda a multidão, que eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. A Bíblia diz que sobraram 12 cestos. 12 cestos. Então está tudo ligado ao propósito. Mesmo tendo essa abundância, Jesus ele não perdeu a simplicidade dele. Jesus não perdeu a sua simplicidade. Então, haviam intervenções divinas com suprimento e sobra. E aqui, irmãos, eu quero finalizar. Nós aprendemos, irmãos, nós lemos aqui um pouquinho do texto, onde Deus tirou o povo do Egito, levou pelo deserto, até alcançar a terra prometida.
Deus tirou do Egito o não suficiente, passou pelo deserto o suficiente, o milagre, as intervenções diárias para ter o suprimento, até chegar na terra prometida. A Bíblia diz que quando eles entraram na terra, o maná parou de cair do céu. Não precisou mais intervenção. Eles estavam na terra do mais suficiente, onde tinha leite e mel, onde tinha tudo em abundância. E é isso que eu quero declarar sobre a tua vida. Você já passou dessa etapa do não suficiente, porque você já foi transportado de um império para um reino de amor onde tem ampla suficiência. Talvez você esteja ainda a caminhar naquele tempo que você precisa de milagres, de intervenção divina o tempo todo, né, do maná caindo do céu, e Deus dá, Deus faz milagre. Nós não dependemos das coisas naturais desse mundo, Deus faz, mas eu quero dizer que sobre a tua vida, você vai chegar como povo num lugar de ampla suficiência, onde você vai ser usado para intervenções divinas na vida de outros. Você vai ter sobrando, você está a andar na prosperidade que o Senhor tem para você, de um lugar de não suficiência para a suficiência, chegando na ampla suficiência, na abundância, onde sobra e onde você consegue dar assistência ao seu próximo, investir no reino de Deus. Amém? Deus é bom, a prosperidade do Senhor está sobre a sua vida, porque Jesus, Ele pagou o preço. Nós somos prósperos em todas as áreas da nossa vida, e nada vai nos faltar, vai sobrar, em nome de Jesus. Amém.